quando você colocar a sua vida nas mãos de Deus, passará a ser uma pessoa especial para Ele. A mudança que se processará para melhor será facilmente percebida por você mesmo, por seus familiares e amigos. Quando isso acontecer, você nunca mais será o mesmo. As coisas velhas passarão e eis que tudo se fará novo em sua vida. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus e no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, encontramos o relato da transformação das vidas de 4 pescadores: Pedro, André, Tiago e João. Eles faziam da pesca sua profissão e dela tiravam sustento para suas famílias. Mas chegou o momento em que já não mais estavam tendo êxito no exercício dessa função. No mar da Galileia, onde pescavam, os peixes iam se tornando cada vez mais escassos. Foi quando começaram as dificuldades financeiras, porque já não conseguiam pescar com o mesmo sucesso de antes. Por esse motivo, já não dispunham do produto em quantidade suficiente para comercializar, a fim de obter os recursos de que necessitavam. Os 4 pescadores nem se davam conta de que a dura realidade pela qual estavam passando era pelo fato de estar chegando o momento do encerramento de suas atividades como profissionais da pesca, ao mesmo tempo em que se aproximava o momento de aprenderem com Cristo a arte divina de pescar homens. E o próprio Jesus é quem ia fazer essas mudanças em suas vidas. E para que isso acontecesse com maior êxito, colocou todas essas dificuldades, a fim de que no momento exato do chamado, o desprendimento fosse total. Haja visto que a última pescaria feita antes do convite que tiveram de Jesus foi um fracasso total. Pescaram durante uma noite inteirinha, lançando as redes por todos os lados, e já estavam exaustos do trabalho realizado. Mas até ao clarear do dia, não haviam pescado nem um peixe. Desanimados, já recolhiam as redes e preparavam o retorno às suas casas para o merecido descanso. E foi exatamente nesse momento que Jesus entrou em cena, ordenando a Pedro que lançasse novamente as redes no lugar que o próprio Jesus havia preparado. Precisamos entender que o impossível para o homem é possível para Deus. Diante da ordem de Jesus, Pedro lhe respondeu: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada conseguimos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, e ficaram cheios de admiração pelo que acabava de acontecer. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Venham e sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, levando os barcos até a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 11. Da mesma forma com que a bênção foi recebida, a decisão de seguir a Cristo foi radical e imediata. Assim, passaram a ter a vida abundante que só Jesus pode dar. Se você não tem tido sucesso em suas atividades profissionais, se a sua vida tem sido um constante fracasso e deseja reverter esse quadro, siga o exemplo do apóstolo Pedro. Ao confiar em Jesus, Ele próprio se fará presente em sua vida, dando a você a grande vitória. Pedro acreditou, porque sabia que o poder não está na pessoa humana, mas em Deus. Aqueles pescadores deixaram tudo para estar junto daquele ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra, e cujo nome está acima de todo nome. Do episódio aqui relatado, fica para nós uma grande e preciosa lição. Aprendendo com Cristo e a Ele obedecendo, podemos desfrutar das bênçãos preciosas e infinitas de Deus. E ainda hoje, os pescadores profissionais, com raras exceções, são pessoas simples e sem muitas instruções. Eles não precisam frequentar escolas para aprender a arte de pescar. Muitos conseguem fazer da pesca a sua profissão e, através dela, ganham sustento para si e para sua família. Pedro, André, Tiago e João, após o grande convite, deixaram de ser pescadores de peixes e passaram a ser discípulos de Cristo, aprendendo com Ele a arte divina de pescar homens. Eles não tiveram tempo de se preparar para exercer a nova e importante tarefa.
A seara era muito grande e eram poucos os trabalhadores. A necessidade de mais trabalhadores era urgente e o trabalho começou imediatamente após terem aceito o convite. Eles eram, portanto, leigos pregadores da palavra de Deus. Leigo é alguém que exerce uma atividade sem ter recebido o preparo específico para exercê-la. O trabalho é realizado somente pela experiência adquirida na prática, mas gradativamente os discípulos foram aprendendo com Cristo a arte divina de pescar homens. A escola era excelente e os resultados superavam as expectativas. O mundo de sua época conheceu o Evangelho do amor. E de conformidade com o que registra o livro de Atos, capítulo 2, ao ouvirem o primeiro sermão do apóstolo Pedro, cerca de 3.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. E esse feito se repetia a cada pregação do apóstolo, e diariamente Deus acrescentava à comunidade cristã primitiva os que iam sendo salvos. A pesca de homens era abundante e simplesmente maravilhosa. Todos estavam motivados para o trabalho e tudo era feito por amor a Deus e ao próximo. A falta do conhecimento específico era superada pelo grande desejo que tinham de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles perseveravam unânimes na oração, na comunhão e no partir do pão. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram feitos por intermédio deles. Atos capítulo 2, versículos 42 e 43. A mensagem era viva e eficaz, vinha diretamente de Deus aos corações daqueles que a ouviam. Muitos foram perseguidos e mortos por amor a Deus e ao seu semelhante. O Evangelho de Cristo, entretanto, continuava sendo anunciado aos reis, aos governadores, às demais autoridades e ao povo em geral. Quem já leu as Escrituras Sagradas sabe que os discípulos escolhidos por Jesus para auxiliá-lo na execução de sua tarefa divina aqui na terra, na sua grande maioria, eram pessoas simples, humildes trabalhadores, que no momento do convite estavam em pleno exercício de suas funções. Jesus não convidou pessoas desocupadas, que não aceitam desafios, que rejeitam assumir compromissos, que não estão dispostas a doar um pouco de si em benefício do seu semelhante. Tais pessoas não são aptas para o trabalho do Senhor. Pedro, André, Tiago e João estavam pescando no mar da Galileia, quando Jesus, que por ali passava, convidou-os para a grande tarefa. Eles, sem nenhum questionamento, deixaram as redes e o seguiram. Se os pregadores do Evangelho de Cristo são especializados ou não, isso não vem ao caso. O importante é que a palavra seja anunciada por todos os recantos da terra, quer por leigos, quer por pessoas especializadas, a fim de que se cumpra também em nossos dias a grande comissão de Jesus, que disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que sou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, e que Deus o abençoe.